Pera, já vou lembrar. Ah, lembrei. Essa é a 4ª temporada do Você Não Precisa Saber podcast. Todo episódio, algo surpreendente sobre um tópico totalmente desnecessário. Episódio de hoje é King Kong, nem com... Mas eu não sei se eu sou um cara muito facilmente impressionável, mas depois que eu vi essas coisas, eu fiquei assim, caralho, cara, como é que a gente não tem isso na escola? Como é que ninguém sabe de uma porra dessa? Que parada louca, uhul, tá ligado? Eu fiquei muito empolgado, mano. Você mandou o áudio, tipo, super, porra, mano. Mandei um áudio aqui que eu já apaguei porque já tinha dado pra você lá, Diz tipo, o que era o assunto. Cara. Eu pesquisando o assunto, eu só, tipo, mano... Não, o Marco tá rolando, tá ligado? Tipo... ninguém ouviu teu áudio. Eu acho que eu não cheguei nem perto do que você encontrou, tá ligado? Cara, eu mandei o áudio, deu assim, ó, cara, eu acho que eu falei demais. Daí na minha cabeça veio a Saori me chamando de palestrinha. Deu, não, peraí, eu vou pagar essa porra, vocês vão ficar no escuro, não quero nem saber, cara. Porra. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Tá, beleza. Tá, então vamos lá. O tema que eu vou trazer pra vocês hoje é uma coisa que depois que eu pesquisei, fiz a pesquisa, surgiram outras coisas que foram aparecendo que eu não sei se foi muita coincidência ou eu tô começando a achar agulha no palheiro em todo lugar que eu olho. Em série, em livro, na vida, tá ligado? Algumas pessoas têm estruturas mais paranoicas do que outras. A estrutura paranoica é uma estrutura que tende a ver sentido em tudo. Stop it, get some help. Começou a fazer muito sentido e muita coisa dessa aí eu comecei a... Porra, caralho, faz sentido. Como é que não existe uma graduação em... E o tema de hoje, biomatemática. Vamos lá. Mano, lembrando que biologia é difícil, matemática é difícil. E então, biomatemática é o megazord disso. Todos os caras que eu vi palestra, tirando, sei lá, uns 3 ou 4 que eu vou trazer pra vocês, mas que eu vi um pessoal querendo explicar o que é biomatemática, tu olhava assim, pô, esse cara tem algum problema. Get some help. Não é possível, cara. Marco, você conseguiu pela primeira vez. Uma das coisas que eu faço quando vocês escolhem um tema. Eu abro um aplicativo de podcast, digito que vocês querem conversar, vejo os resultados de busca. Eu quero te dar os parabéns, pela primeira vez vocês introduziram nesse podcast um tema que deu 0 resultados na busca. Fiquei imaginando agora, tu procurando na busca lá, teu histórico de busca, piroca, biomatemática. Então. Tá nerdola hoje. Tá full nerdola, cara. E assim, ó, é um tema... Realmente é denso, tá ligado? Como é que eu cheguei nessa merda aí, tá? É o seguinte, até eu peço ajuda aqui, se alguém manjar de alguma coisa aí, engenharia de materiais, etc. É o seguinte, eu tô pesquisando um material pra eu simular o osso humano. Tá, eu quero um material que ele tenha a mesma resistência mecânica. Quando eu passo uma broca cirúrgica, ele esfarele como osso, ele, sabe, ele tem a mesma sensação háptica, sei lá, né? Parecer um osso. Daí eu comecei a pesquisar e eu achei... Eu tenho um material que o som é exatamente igual. Você já tentou frango com nozes dentro? Dá um monte de soco no frango. Enfim... Daí eu comecei a aprofundar num nível assim que os caras começaram a estudar desde como é que funciona aquele reticulado do tecido ósseo dentro do teu corpo. Que tu vai ver o osso no microscópio, ele é um monte de cavidade, etc. Como é que eles estão espaçados? Os caras estudam tudo, cara. A resistência de cada pedacinho daquele lado, os alvéolos e não sei o que, o osso cortical, trabecular, medular, deu assim, caralho, né? Nem existe isso, você tá inventando palavra. Que o osso cortical, os alvéolos, reticulado. Fala direito, rapá. Trabecular, medular. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Daí, eu acho que contaminou meu algoritmo e começou a me mostrar um negócio de biomatemática. Que era tentar explicar essas paradas, né, humanas, essas paradas biológicas, né? De um ponto de vista de um formulismo matemático. Que é uma parada muito louca. Um modelo matemático. Exatamente, muito louco. Tem cada coisa lá que eles quantificam que tu fica assim, caralho, mano, muito louco. E o que eu achei, velho, eu acho que vocês vão gostar, é o seguinte. Por que não pode existir um Godzilla? Ou um King Kong? Por que isso não é possível? Por quê? O que vocês imaginam? Porque não jogaram bombas nucleares o bastante no Japão. Só 2 não é o bastante. A terceira tinha lançado o Godzilla. É que até a segunda surgiu o Hentai e as waifu. Mas a terceira trazia o Godzilla de certeza. Tentacle porn. Não, olhando assim, é justamente a questão da rigidez
do esqueleto do negócio de não suportar um peso daquele tamanho, né? A gente entrou nessa discussão sobre dinossauros Mas isso também, aí né? é meio que... Mesmo que a gente vai ver, assim, tipo, milhões de anos atrás, que os insetos eram gigantes, Sim, essas coisas, né? Que Tipo, tinha de mais não ter- oxigênio na atmosfera. Lembra desse Então. papo? Então, é o seguinte. O primeiro ponto é o seguinte. Eu peguei uma aula, professor Cláudio Possani e Edu Monteiro, canal Biocrio. Porra, os caras são muito bons. Os caras desenham pra caralho no quadro e explicam tintim por tintim. O que ele mostrou é o seguinte, não é o que eu pensava realmente. A espécie vai evoluir a um ponto de ter... Não. Aham. Se tu der milênios o suficiente, pode ser que exista. Mas eu quero uma situação bem hipotética. Imagina o seguinte, ó. Eu pego um gorila. O gorila tem... Vamos supor que um gorila tem 2 metros. Não tem. Um gorila tem uns 50 e um pouco. Decide aí! Só pra facilitar as coisas. E eu pego e eu faço um gorila 10 vezes maior. Tá. Ok? Existe uma figura matemática que tu mantém as proporções. Por exemplo, assim, se tu assume que eu pego um gorila 10 vezes maior, ele vai aumentar em 2 dimensões. Confere? Beleza. A altura e a largura. E largura. E ele vai ter a mesma propulsão do antebraço, de uma mão e etc. Ok? Só que, se eu aumento uma dimensão dele, que seria de 2 metros, foi pra 20 metros, como o King Kong tem, por exemplo, e aumenta a largura, eu já tenho uma área dele, que é o quadrado. Ah, sim, sobre uma relação muito mais... É logaritmo o treco. Não, Não, é Exponencial, exato. Então, eu aumentei 10 vezes, só que eu tenho uma área agora 100 vezes maior. Ok? Mas, a gente tá lidando com um ser vivo, com, né, volumétrico. Sim, Então, ele ainda tem a profundidade, uma outra dimensão. sim. Então, eu tenho uma coisa que ele seria 100 vezes mais volumoso. Tá, ok. Confere? É isso que vocês estão me acompanhando, né? 1000 vezes. 1000 vezes, perdão, exatamente. Beleza. 10 na 3, exatamente. É Então, tipo a você vê gente... que- É tipo que a gente tem engordado aí. A gente também se sente 1000 vezes mais volumoso. Exatamente. Tá, tipo isso. Tá. Então, tudo que é relacionado à área, eu multiplico por 100. Tudo que é relacionado a volume, eu multiplico por 1000. Tá. Daí a gente começa a ter alguns problemas que refletem isso exatamente que o Diogo trouxe. Primeiro, o que diz o que ele vai conseguir se alimentar, o que ele vai conseguir absorver de nutrientes, não é um volume, é uma área. Então ele aumentou 1000 vezes o volume que ele tem, 1000 vezes a massa que ele tem, só que o estômago dele só aumentou 100 vezes a capacidade de absorver todo aquele nutriente. Sim. Então ele não não, bate. não consegue, por mais que ele coma, será 1000 vezes o suficiente pra manter aquela massa lá, ele nunca vai conseguir chegar àquele tamanho. Vocês viram o filme do Godzilla? Tipo, não é factível você ter na mesma proporção que você tem... Exatamente. Tipo, 10 vezes maior. Tipo, Exatamente. Ou seja, Exatamente. o tamanho das coisas hoje é um sweet spot, é um ponto muito preciso que as bate espécies- volume e tá... Isso, que as espécies foram evoluindo milênios a ponto de ter otimizado o suficiente para manter aquele organismo vivo, né? E eu não digo só questão do estômago, por exemplo. Tudo que reflete a área no organismo, que tu aumentou 10 vezes, vai multiplicar por 100, e o que o volume multiplica por 1000. Tá. Desde a seção, quando tu tens um fêmur, a seção do osso é uma área. Então aquela mesma seção que aumentou 100 vezes, agora tem que suplementar 1000 vezes o peso. 1000 vezes peso. Aquele fêmur não vai aguentar. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Entendeu? E essa parada da comida, eu achei bem curioso. Vocês viram o filme do Godzilla vs King Kong? Que você realmente vai usar de referência para falar... Não, mas antes Porque de... ele, assim, ele é cientificamente... Não. O Marco tem 2 velocidades, né? O cientista explicando num quadro por causa das coisas. Tá, e vocês viram aquele filme? Godzilla versus alienígena e predador? Então... Não, mas veja bem, em minha defesa, antes de saber isso que eu tô vendo aqui, de assistir essa aula dos professores, que é muito boa, cara, eu recomendo que vocês derem uma olhada lá, eu já olhei e falei assim, para que esse Godzilla tá comendo essa merdinha aí que vai manter uma massa desse tamanho aí. Não tem como, cara. Não tem como, já tô vendo, né? Então tu vê, um gorila que tu aumentou 10 vezes o tamanho, tu aumentou 100 vezes a área, tu aumentou 1000 vezes o volume, ele teria que comer para um caralho. Também tô cagando de fome. E mesmo assim, né, biologicamente, eu não tô levando nem em consideração a capacidade absortiva. Nem existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz. Absortiva. Absortiva é o feminino de absortivo. Capaz de absorver ou ser absorvido. Absorvível, absorcivo. A etimologia vem do latim absorpto mais o sufixo ivo.
Da parede do estômago dele, Aham. Eu vejo que a nossa Que é discussão uma é área. profunda porque a gente tá usando palavras difíceis. né? Então, não existiria. Outra coisa, por exemplo, assim, uma articulação, o que vai segurar o teu joelho no lugar. É uma área, ele aumentou só 100 vezes. Sim. Mas tem 1000 vezes mais peso em cima dele. Não ia aguentar. Tá entendendo? Então, assim, ó, tudo a gente tá limitado ao micro. Uhum. Porque, assim, ó, se eu aumento um gorila 10 vezes, por mais que, sei lá, a célula dele aumentasse 100 vezes também, não tivesse mais 100 vezes, 1000 vezes mais células, mas a célula aumentasse 1000 vezes em tamanho, ainda não daria certo. Porque a gente tá limitado ao micro, ou seja, ao átomo. E isso não vai mudar. Isso é imutável no nosso universo. Uhum. Segundo as constantes, etc., a gente vai ter sempre aquele tamanho. Uma molécula, ela tem um tamanho esperado, certo? Sim. Então tem coisas que a gente não consegue aumentar. Apesar de nossa abstração externa de ver só um gorila 10 vezes maior, a gente não assume que um átomo aumentou 1000 vezes ali o Ou o tamanho fato dele. de que a gente quer ver um lagarto de 50 metros trocar soco com um gorila de 50 Exatamente. metros. A gente não aceita que isso não vai dar certo na realidade. Exatamente. Então a minha infância jogando Ultraman foi uma mentira, tá ligado? Sim. Porra, Ultraman no Super Nintendo lá era só bicho fechando porrada com caranguejo de 50 metros e etc lá. Tá, né? você quer dizer que então é um modelo matemático que me impede de ver coisas maneiras acontecendo. Exatamente. Assim como a Por que que eu parada não tô de surpreso? áudio... assim como a parada de áudio, quando tu Pô, a começar a ver... matemática sempre fudendo a nossa vida, né? Foda. Assim, ó. Pois é, outra coisa. Primeiro, eu só lembro de King Kong e Godzilla, cara. Vocês lembram de algum outro animal que era gigante, sei lá? Mostra, né? Quem? Mostra é um outro vilão do Godzilla. Que é uma... Libélula? Não. Não, uma Borboleta? mariposa meio... É. É que daí tem outros filmes que é tipo Godzilla versus Mothra. King Mothra, eu acho que eles chamam. Os clássicos são esses dois Mas mesmos. É o King Kong e com aquele duelo clássico entre o lagarto dispara laser e o macaco é inteligente e quem ganha no soco. O cara que dispara laser ou o cara que é inteligente. Tá. E daí tem... Kaiju infinito, né? Daí, Sim. Qualquer Power Rangers... Cetro mágico! Faz meu monstro crescer! Sim. e aquele bicho. Então, basicamente... Eu apanhei pequeno. Agora eu começo a entender a lógica matemática dos Power Rangers. Porque eles tancam umas porradas lá pequeno, aí ele perdeu. Puta, perdi nesse modelo matemático em que eu tenho um volume menor. Mas e se eu aumentar o meu volume, o Power Ranger aumentar o volume, vai que matematicamente eu tenho uma vantagem? E aí todo episódio do Power Ranger a gente tem que assistir a mesma trocação de porrada, só que agora eles estão maior, tá ligado? Só que agora é contra um robozão gigante. A gente tem muito na cabeça essa linearidade de tu aumentar as proporções. Uhum. Né? Tu acha que, sei lá, eu tenho 1, daí eu subo alguma coisa pra 2 e eu acho que vai ser o dobro. Uhum. Mas pra coisas que remetem à área, né, ou até volume, o passo, digamos assim, não respeita essa linearidade. Né? E ele contou uma história que é o seguinte: tinha um advogado que comprou um sítio Uhum. e o sítio dele não tinha acesso à água. Daí ele olhou pro caipira do lado do terreno ali e o cara tinha um fosso de água lá. Daí ele falou assim: não, é o seguinte, olha só, eu te pago R$100 por mês e tu deixa eu passar um cano de 1 polegada do teu sítio, do teu olho d'água ali, até o meu, pra eu conseguir pegar água. Daí o cara, beleza, 100 pila, beleza. Pá, deixou. Daí depois o advogado falou assim: porra, cara, vou começar a plantar porco, não, né? É um novo jeito de fazer a suinocultura, entendeu? Bacon no pé. Como é que é, porra? Quando, mas tem... Suinocultura. Que mas por tem- algum motivo parece que você planta porco quando você diz que você faz suinocultura. Suinocultura é o segmento da zootecnia destinado à criação de suínos, com a finalidade de produzir carne e derivados. Tá, enfim, o cara começou a criar porco. Daí ele começou a precisar de mais água, né? Daí ele chegou pro caipira e falou assim: é o seguinte, cara, eu tenho um cano aí passando de 1 polegada, ajudou 100 pila por mês, né? Aham. O que tu acha de trocar esse cano de 1 polegada? A gente troca por um cano de 2 polegadas e eu te pago 200. Uhum. É. Né? Daí o caipira olhou assim: não, pô, isso aí tá errado, pô. Uhum. Daí ele pegou e desenhou, né? Por causa que tu pega, tá se comparando, tu dobrou a seção do cano, Sim. né? Tu não botou 2 canos de 1 polegada ali. Então se tu pegar e botar 2 canos, isso explica, eu tô fazendo aqui mostrando pra vocês, botando...
Nota rápida aqui do editor. Como é hábito nosso, a gente esquece que isso é um podcast e começa a fazer referências de gestos e figuras um pros outros. Vocês vão poder ver lá no site essa figura que o Marco tá descrevendo. Mas pra quem não quiser pular por lá, dá pra ver os 2 canos que teriam 1 polegada cada um. Se você faz um cano de 2 polegadas, ele é tão grande que dá pra pôr os 2 canos de 1 polegada e ainda fica sobrando bastante área em torno disso. Quem quiser ver, pode dar um pulo lá no nosso site, vocênprecisapodcast.com, e dar uma olhada na figura, olhando o post desse episódio. Lembrando que nosso site é mantido graças aos nossos apoiadores, então a figura tá lá, a cortesia dos contribuidores do podcast. 2 canos do lado do outro, e essa parte de fora assim, né? Cabe muito mais. Isso, daí o Caipira falou, tá, mas quem que vai pagar por essa água desse lado aqui que não passa, né? Uhum. E ele fez o desenho lá e tudo mais. Então tu vê que a gente tem nessa cabeça da proporção, dessa linearidade, né? E sempre quando tá querendo aumentar alguma coisa de tamanho, tu tá aumentando a área, tá aumentando o volume, e ninguém pensa nessa porra. Então é por isso que a gente não vai ter Godzilla e King Kong, etc. E inclusive ele até faz uma estimativa, outro cara, até em milênios de espécies. Precisa de muita modificação de ambiente, etc, do organismo pra tu suportar uma mudança dessa aí. A nível celular, material e etc, né? É por isso que quando a gente discutiu lá a evolução, há muitos episódios atrás, acho que é o 5 que a gente discute isso, se eu não me engano. 5 ou 6. A gente discute essa parte da evolução e tal, e tem uma hora que a gente discute como é que os dinossauros são tão grandes, né? E uma das coisas que apontaria a isso é a atmosfera com mais oxigênio. Ou seja, então você já tem mais energia de forma mais fácil, acessível para o cara conseguir dar conta dessa questão energética na respiração. A gente aprendeu meio na marra esse lance de progressões. O Covid meio que mostrou isso pra gente. De vez em quando a gente era enfrentado com estatísticas e biomatemática, quando você tem esses modelos matemáticos, você é chocado com as coisas quando elas entram em progressões logarítmicas. Então, aquele conceito, por exemplo, quando o Covid, a forma como ele se multiplicava. E exponencial. Isso, desculpa, exponencial. Por logaritmo, você vai chegar num ponto de equilíbrio ali. O ombro da vai curva. subir infinito. O ombro da curva. Por exemplo, você pensa numa doença que progride, passando de pessoa para pessoa, e que vai atingir 1 milhão de pessoas em 30 dias, tá ligado? Em qual dia você acha que metade das pessoas vão estar infectadas? Dos 30 dias. Pode ser um dia antes, no dia 29, depende. No dia 29. Ou seja, você imagina, vai atingir 1 milhão de pessoas. Por 29 dias, ela vai evoluindo e do nada, de um dia pro outro, ela vai de 500 mil para 1 milhão, tá ligado? E quando você aplica o modelo matemático, você toma uns cagaços, assim como as coisas podem progredir muito, muito rápido. Né? E ser confrontado com isso. Olha só. Tu falou disso aí agora, me lembrei do negócio. Só uma foto anedótica. Pense o seguinte cenário. Todo mundo no mundo tem que fechar a porrada. Tá, 1x1. Até Beleza. morrer. Falando, nós vai entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein? 1x1. Ó, começando Mas tem que nessa ser 1x1. sala... 1x1. Olha só. 1x1. Daí quem sobrevive tem que lutar de novo. Tá. Quantos rounds tu acha que tu tem que lutar pra tu ser o último sobrevivente do mundo? Posso chutar um número? Peraí, divide por 2, 8. divide por 2, divide por 2. Porra. Sei lá, mano, é que não, Não, tem é aquele pouco, papo. é pouco, é Você pouco, tá pô. sempre... Pensa, Se pegar 8 bilhões, divide por 2, 4 bilhões, divide por 2. Isso, 2 bilhões, essa divide é. por 2, tá ligado? Até chegar no 1. Tá. É que eu não... Uma vez eu ouvi um Mas papo é pouco, de... é pouco. Perto do que a gente imaginaria que fosse, exatamente. É que eu ouvi uma vez É um que papo de que eu tô sempre a menos de 10 pessoas de distância de qualquer pessoa no mundo. Fazendo conexões, tá ligado? Esse Ah, conhecido, sim, desse sim. conhecido, esse conhecido. Sim. Uma vez eu ouvi um papo que a gente Era tá a menos menos, de não 10 era? pessoas... Então, Era a menos de ideia 10. do Orkut, porra. Então. Isso, O Orkut exatamente. te dava o link até a pessoa. Então, Você aí, clicava no perfil de alguém e falava assim, você é amigo do Diego, que é amigo de não sei quem, que é amigo de não sei quem, isso. que é Então, amigo... por isso que Que é 100% sexy, que é não sei quem, amigável. é cool, é legal esse gelinho. Por isso que eu achei que 8 era um número razoável. Não é Não, 8 acho que é rounds, mais, acho que é mais. Cara, imagina Um tu... pouco mais. Não, Um pouco mais não. não. Tipo, 9. Não, 9 tem e mais. meio. 100, tá ligado? 100? Não. Não, eu não troco, sou com 100 pessoas. Não, mas Cara, é pode que ser você o pensar no último chaveamento. sobrevivente Eu não do sei qual. fucking Da Terra. mundo, cara. O Tá, último. mas vai dividindo por 2, por 2, por 2, Mas é um beleza. número que a gente não imagina, É, tá ligado? eu não imaginava. Tá, agora Me que vocês tire estão da minha botando miséria. matemática na minha cabeça, agora talvez eu tenha errado o número. Mas é muito próximo do que eu vou falar pra vocês. 32, cara. 32. Só precisa matar na porrada 32 cara pra tu ser o último sobrevivente do mundo, cara. Que loucura, pra tu ver essa proporção logarítmica que vai tomando a coisa, né? Num torneio eliminatório de chave que é Mortal 1x1. Kombat. É. Exatamente. Caralho, mano. Loucura, né, velho? Louco. Tá, 32, cara. 32 só, Pô, cara. é muito pouco. Eu achei isso um absurdo, cara. E outra coisa. Você achou pouco? Eu tô cansado só de imaginar que eu tenho que socar 32 pessoas. Não, pô, mas são 8 bilhões de pessoas no mundo, Imagina, Diego. cara.
Mas imagina que, sei lá, 1/3... 1/3 luta Kung Fu, Você mano. tem que dar sorte das 32 que você enfrentar, sei lá, crianças. Não, beleza. Tem essa também, tem essa também. 31 pessoas é véia e criança. Aí chega na última é Anderson Silva, tá ligado? Provavelmente, daí já era. Fudeu. Tá, e outra coisa que tu também... Pô, tá me seduzindo, cara. Essa parada que tu trouxe meu agora... olhar. de sobrevivência, de espécie, etc. Muita coisa que você deve ter procurado. Deve ter achado. Você superestima a minha pesquisa, mas manda. 100%. Muito do que a gente acha de biomatemática remete à bioestatística, etc. E muito diz respeito a... Não só a evolução, mas a manter a espécie, né? Tento, de um formulismo matemático, falar o quão provável essa espécie é de sobreviver, de reproduzir, etc, etc, etc. Tá? Uma coisa que começou a aparecer muito no meu feed no YouTube, cara, são umas simulações de organismos. Vocês já viram isso? Não. Cara, o cara pega um modelo matemático e ele aplica numa simulação, uma tela, onde tem 2 organismos que ele dá uma série de métricas pra ele e botam eles pra batalhar. Tá. Pra ver quem sobrevive. E o cara, ele mexe tudo. Desde taxa de reprodução, agressividade, tamanho, ambiente, velocidade. Tudo, ele tenta simular essas características que teria um ser vivo num habitat pra manter a sobrevivência dele. Ele bota numa tela lá. Eu vou mandar um vídeo pra vocês, cara. É curioso pra caralho. E ele vai mexendo pra ver o que é mais benéfico matematicamente pra aquela espécie sobreviver do que vai deixar ela fadada a morrer, né? O que a espécie faz, o que a biologia faz geralmente é botar isso à prova e o que sobreviveu vai passar os genes pra frente, assim vai, darwinismo, né? E é só que ele faz isso no computador, cara, e bota a simulação lá. E tem umas paradas muito loucas que tu nem imagina, tipo assim, ó, o cara vai lá e muda um pouquinho o field of view da espécie. Já é suficiente pra ela detectar tantos % a mais um predador e que vai garantir uma espécie dela de não sei mais quantos %, e assim vai, o fator de coeficiente de risco, etc. E os caras botam isso numa fórmula matemática, cara. Eu achei muito louco, cara. Como se fosse assim, um blueprint de uma espécie, tá ligado? E esse lance da equação, o mais difícil é decidir o que entra na equação. Porque a equação fica complexa demais rápido. Então eu vi um comentário que era assim, pra você entender biomatemática, é só você pensar, tipo um astrofísico que fica calculando a rotação de um planeta em torno do Sol e fica calculando quanto tempo ele leva pra rotacionar, como que ele se influencia nas outras coisas que estão em torno dele, campo gravitacional, tudo mais. Beleza, essa equação. É tipo isso, só que você tenta fazer uma equação de como o câncer cresce em qual proporção. A diferença é que eu até vi a brincadeira do matemático, né? É muito mais fácil fazer a equação de um planeta. Porque o modelo biomatemático é muito, muito, muito mais difícil. É mutável, né? Ele deu um exemplo, por exemplo. Imagina que você tem A, B e C de proteínas no corpo, tá ligado? Se você tem A aumenta a quantidade de B e suprime C. B aumenta a quantidade de A, que aumenta B e suprime C, mas depois de um tempo. C interfere em A, aumenta B. Aí ele diz, mano, chega uma hora que você vai escrever a equação pra entender esses 3 elementos. Por um lado, a equação é melhor, porque você pelo menos cria um modelo matemático e entende a interação entre os 3, porque ele dá um exemplo. As pessoas fazem experimentos. Aí, num lugar, a pessoa coloca A reduz C. Em outro lugar, a pessoa diz, não, A aumenta C. E os 2 estão certos. É só porque se você tem que pôr no modelo pra entender como que às vezes aumenta e às vezes reduz. Cara, corpo é muito complicado. E vai depender também do ponto de partida, das... Tipo, são outras condições também, né? Ele diz... Pro A aumentar ou reduzir C. E às vezes leva tempo. C interfere em A depois de X tempo. Tá ligado? E na presença de tanto de A e de tanto de B. O modelo matemático, na biomatemática, fica complicado numa velocidade absurda. Mas apesar disso, pelo menos né, no podcast que eu tava ouvindo, que tava tentando tornar a biomatemática maneira pra galera e dizer que era bom, eles diziam, isso é mais fácil do que você pegar e ficar fazendo aqueles testes. Como é que aqueles pratinhos que eles fazem? Pô, empiricamente você observar isso. Então, eles chamam de dish, mas eu queria saber como é o nome disso em português. Placa de Petri, É muito mais rápido alguém fazer um modelo matemático e dizer, esse é o modelo matemático. E alguém ir lá e testar na realidade pra validar o modelo matemático do que ficar fazendo experimento. Sim. O caminho reverso é mais rápido. Então, o cara escreve a expressão e o cientista vai lá e testa se ela acontece. E validou, então beleza. Esse modelo tem todos os fatores relevantes e é com ele que a gente vai, tá ligado? Sim. É um mas, bom... mas daí também é um modelo que prevê assim, nessas condições, até esse ponto, a gente prevê de uma forma ok, né? Exatamente.
Só que, tipo, se for Tentando pegar isolar assim, o que importa. É, Isso. O que eles fazem é exatamente isso. É tu pegar um cenário ideal e, como tu falou, controlado. sim. Com essa temperatura, pressão, não sei o que, umidade, etc, etc. E eu consigo chegar nesse resultado aqui. Tá? Que foi o que o Brasil sobreviveu com a ivermectina. Que foi o modelo do tipo, não, a gente colocou um pratinho, a gente tacou ivermectina no Covid e o Covid morreu. Ivermectina? Tá ligado? Aí você fica, não, pera, isso é um modelo controlado numa plaquinha em que você aplicou uma concentração absurda e mata. Beleza, ivermectina mata SARS-CoV. Só que quanto você tem que tomar no seu organismo pra atingir essa concentração do pratinho? Sim. Eu já contei pra vocês. Tipo, Quando a gente era pequeno. Dependendo da concentração, qualquer coisa ia matar, tá ligado? Então, é isso que eu ia dizer. Quando eu contei pra vocês que a gente era pequeno, a gente achou que tinha achado o remédio pra dengue, pô. O veneno pra dengue. Como Contei assim? pra vocês, porra. Não lembro. Cara, a gente lá no prédio, a gente, na época, tava bombando. Dengue, caralho, dengue. Daí, o que a gente fazia? 8 anos de idade, sei lá, a gente ia atrás do prédio, daí tinha as poças lá, aquelas paradas lá, e a gente pensava, cara, vamos matar esse negócio, vamos. A gente pegava aquelas, sabe, canetinha hidrocor, tu tira a parte de trás do cartucho, tu bota e fica, muda a tinta, etc. A gente jogava um monte de coisa lá e... Porra, Ficava olhando as larvinhas. Que bando de idiota, como é que ninguém sabe como matar a dengue? Olha aqui, a gente matou, cara, a gente tem o remédio da dengue, mano. Vamos ficar rico. É, que é só o cara ver o estímulo e receber o output. Porra, matei, beleza, né? Mas não. Exatamente. O sistema biológico é uma parada extremamente complexa, cara. Sim. Muito complexa. E me trouxe ao terceiro ponto que eu trouxe que eu vou trazer pra vocês hoje. Lá vem. Que coincidiu assim, ó, demais. Vocês estão vendo The Last of Us? Tá, Não sim, eu comecei a ver. conheço. Não comecei a ver. Vocês nem viram? Eu conheço o jogo. Eu não sei, eu não vi a série ainda. Porque na abertura da série tem um fungo crescendo. Aham. Vocês estão ligados? Eu sei um pouco a ideia do que é o... Aquele fungo é exatamente o que eu lembrei uma vez que eu acho que tu vai saber. Vocês estão ligados à história do fungo que... Controla a formiga? Não, eu sei a história do jogo. Clássico. Tá, beleza. Um fungo que ele consegue otimizar as linhas de metrô? Sim. Já vi. Então, esse olha que loucura. Olha a experiência que os caras fizeram. Tem a linha de metrô, tem um sistema de metrô de Tóquio. Tá. Então, o que acontece? Quando o cara vai fazer uma obra, etc., o cara tem que ver o melhor caminho e etc., e passar por montanhas, o que vale a pena, o que é mais barato, etc., o que seria o caminho mais otimizável, né? Para tu construir uma linha que tenha bastante vazão e etc., consiga escoar, produção não, escoar as pessoas. As pessoas, Então. De uma forma mais eficiente. Isso. E eles descobriram que tem um organismo específico, que é até um organismo unicelular. Olha que loucura, mano. É um fungo. Que não é É tipo uma slime, assim. não é um... O cara falando assim, não é um fungo, é uma... Porra, esqueci o nome agora do negócio, mas não é fungo. No reino lá não é um fungo, exatamente. Verme. É, sei lá, um protozoário, sei lá que porra que é. Tá? Bactéria. E eu achei isso aí até antes de ver The Last of Us, porque não sei se eu comentei com vocês que eu tava a fim de começar a criar cogumelo. Eu vi um documentário muito lindo, cara, de umas imagens de cogumelo. Pá, vou mandar pra vocês o link depois, tá? Daí eu comecei a ver como é que era, vi que o negócio extremamente cresce rápido, é barato, só me falta gostar dessa merda. Mas eu tava querendo ver. Daí eu comecei a ver fungo, etc, apareceu essa porra aí. E, por coincidência, eu vi o episódio de Last of Us ontem e bateu, né? Tá. O nome do negócio é Fissarium polycephalum. Tá. Ele é um protista, ele é unicelular. Olha o que os caras descobriram. Esse organismo, ele sobrevive só procurando nutriente, certo? O mecanismo basal dele de crescer e etc. É assim, ó, nutriente. Onde é que tem nutriente, tem que ir achar. O que eles fizeram? Pegaram o sistema de Tóquio, de metrô, pingaram assim, onde tem as estações, botaram aveia, tá? Assim, onde ficavam, botaram no mapa, etc. E onde fica Tóquio, exatamente a maior delas lá, eles botaram uma colônia desse fungo. E eles viram como é que o fungo se espalha. Tá? E bateu muito próximo da forma que é o sistema de metrô hoje. Por que eles fizeram? Onde tinha fungo, esse organismo ele não gosta de luz. Então, onde tinha montanhas, nesse mapa, onde tinha como se fosse uma Petri dish, uma placa de Petri desse sistema aí, eles botaram luz. Um pouquinho, com baixa intensidade, quanto mais alto era, etc, botaram luz. Ou seja, o fungo ia chegar ali, ia, porra, né, dá trabalho fazer isso, assim como dá trabalho cavar aqui, etc. Então, eu vou arranjar um outro caminho. Sim. E, enfim, se vocês viram um vídeo desse negócio crescendo, cara, é hipnótico, é muito legal, cara, muito massa. Que daí ele traz essa noção de redes distribuídas.
Tá, matematicamente eu consigo, apesar de ser um elemento unicelular, a tomada de decisão dessa porra desse organismo de falar assim, porra, aqui dá muito trabalho. Não, vou voltar, vou pro outro lado, e etc. E a ponto de chegar num negócio extremamente eficiente. Tem um monte de de cálculos, etc, que ele faz isso na sobrevivência dele pra chegar nesse método ótimo, né? E os caras fizeram isso e, cara, E vocês verem até o fungo crescendo. Eu tenho um vídeo aqui, vou mandar pra vocês. E a abertura do The Last of Us, tu vê que é a mesma coisa, cara. É muito legal. É um organismo que, porra, é inteligente, cara. Sim. Né? Como é que eu posso dizer que isso não é inteligente? Ligado? Sim. O protozoário é puta inteligente a ponto de conseguir prever o melhor caminho pro... Sabe? O metrô de Tóquio é uma zona... Uma zona não, é organizado, mas tipo, é enorme, cara. Sim, gigante. Sim. É uma rede muito grande. Eu acho que é a maior rede de metrô de pessoas transitando, cara. Mais que Nova York, mais que Londres. É absurdo, cara. E os caras pegaram um fungo e o fungo resolveu isso em, sei lá, 3 dias de crescimento, cara. Que parada louca, mano. Muito louco, cara. Muito louco. Eu fiz um rápido fact-check aqui. O Xangai é a maior rede de metrô atualmente. Ah, tem chinês, pô. Esqueci do chinês. Atualmente são... Você pegou o top 3. Primeiro é Xangai, seguida de Nova York e depois Pequim. Bora. Não, esse infelizmente não é de pontinho. Porra. Eu tô ali com o meu um pontinho. Não, esse é o nosso minigame cooperativo. Não vai tirar o Diogo da lanterninha desse campeonato, que realmente, meu Deus. Eu não tenho mais chance. Tá dando até um... Não tenho mais chance. Tô quase te dando um ponto de dó, assim. Mas vamos lá. Meu minigame é o seguinte, é o sim e não. Até vocês descobrirem o que tá rolando. Tá. Vou contar uma história, vocês tentam completar o que tá faltando pra... O que tá pegando nessa situação que eu tô trazendo pra vocês. Imagina uma galera aglomerada, de olho na mina, é uma mulher, ela vai fazer um treco, ela faz, as pessoas... Acho muito da hora. Acabou a apresentação. O que ela acabou de fazer pra eles? Striptease. Não. Caralho, Marco, essa é a primeira coisa que vem à sua mente, mano. Cara, Achei o teu sorriso... machista. O teu sorrisinho, assim, ó, representando as pessoas. Eu nem falei homens, a pessoa, fala muito tipo assim, porra, cara. Pior que eu vou te dizer que o gesto que eu fiz, ele tem uma caricatura de algo que talvez até quase dê uma dica pra vocês, mas vai lá. Não é striptease. Tá. Ela tentou fazer algum feito atlético? Sim. Atlético, tá. Mas é uma apresentação artística. Sim. Tá. Artístico e atlético. Envolve alguma coisa daquelas ginastas de acrobacia? Sim. Acrobacia. Deve ter a primeira mulher que deu... É um negócio circense? Sim. Circense. Sei que foi no circo. Fui no circo hoje, pô. Mano, você tá por dentro aí do circo. O que a galera faz lá, entendeu? Malabares, moto e vendem em pipoca superfaturada. Não e não. Ela saiu de um carro de palhaço. Tá, peraí. Ela executou um feito sozinha? Só ela? Ou, tipo, tinha uma equipe, assim... Não pra primeira parte da pergunta. Tá, ela não fez sozinha uma coisa, beleza. E não pra segunda parte da pergunta. Tá, ok. Solo. É um truque solo. Não é um truque solo, mas ela também não teve outras pessoas, não teve equipe. Então é não e não. Tá. Caralho. Tipo, a primeira vez que isso aconteceu na história? Não. Então é um truque comum. Tá, ela bateu algum recorde? Sim. É um truque comum, tá. Sim, é um truque comum. Não é um recorde. Tá. Porra, vira relevante, né? Tipo, Tá, peraí. Ela botou alguma coisa que botava a vida dela em risco? Sim. Tá. Era perigoso. Tá. Ela engoliu alguma coisa? Não. Tá. Envolve fogo? Não. Não, foi cortado ao meio? Não. Então envolve altura? Sim. Tem alguma coisa a ver com os trapezistas, assim? Manobra de trapezista? Não. Não é trapezista. Que ela fez o primeiro bang jump? Não. Não tem. Escalou alguma coisa? Sim. No processo ela escala, tá. É a escala. Mas o que fez a galera bater palma foi a queda. Sim. Tá. Morreu. Ela tava testando um paraquedas. Ela pulou da Torre Eiffel. Não, eu não fico reaproveitando minigames, porra. Caralho. Tá, ela pulou de algum lugar. Sim. Tá. Base jump. De certa forma, não, mas base jump tem a cordinha, né? Base jump é Não, paraquedas. esse é bang jump. Base jump os Base caras jump soltam uns... É tipo você pular de paraquedas de lugar não tão alto. Não é um base Tá, jump. ela pulou
numa piscina? Sim. Ah! Tá chegando muito perto. Tá. Mas é que tá. Pular em piscina, você já deve ter visto aqueles gente pulando de alturas malucas de piscina. Sim. Não é a história inteira. Tá, Não é isso. então... Não é só isso. Não é Mas só ela pulou isso. de muito alto. Ela pulou de muito alto. Tá, mas... E caiu na piscina. Sim. E morreu. Não, para de matar ela, Sei Diogo. lá, Já falei tá. que ela sobreviveu, Mas mano. a questão da piscina, o que fez... Quer dizer, existe pessoas que morreram no processo, mas Sim, sim. essa pessoa hipotética não. Tá, o que traz ela ser interessante é o volume da piscina? Não. Ou não é a quantidade de água? Cai numa piscina de água. Cai numa piscina de água. Ok. Ela Tá. salta e cai É numa muito piscina de alta. água. É alto. Tá. É um lugar natural? Não. Tá, então ela Ela pulou fe- de uma plataforma. Fizeram uma plataforma, ela pulou e caiu. Tá, ela fez alguma manobra, alguma coisa assim? Não. Ela só caiu. Só caiu. Só caiu. Ela caiu e sobreviveu. Ponto. Sim. Tá. Ela bateu o recorde de maior altura de algum de salto? Não. Vou voltar só Ela pra um matou tópico. alguém no processo. Não. Não. Vou voltar para um tópico anterior. Eu disse que ela não tem equipe, mas ela também não saltou sozinha. Ela pulou grávida? Caralho, muito boa! Cara, se tu falar que foi isso, velho. Não! Se tu... Ah, cara, Pula grávida! Sei lá, mano! Human Submarine, tá ligado? Caralho, é muito boa, cara. Não pensaria nisso. Mano, que absurdo que a sua mente produz, Diogo. Mas olha a dica merda que tu deu, cara. Não, mas ela não tá sozinha, mas não é uma pessoa que Ela tá fez lá. sozinha, mas dupla. ela não está sozinha. Ela pulou em dupla. Ela pulou em dupla, tá? Com outra mulher. Não. Outro homem. Não. Uma criança. Não. Um animal. Um animal. Sim. Um cachorro. Não. Um gato. Não. Um pássaro. Como é que um pássaro vai cair? Ele vai voar embora, Eu porra. só estou listando animais. Calma aí. Não, pulou com, peixe. pulou com a galinha. Um peixe. Não pulou com... Um lagarto. Não. Uma tartaruga. Oh, é válido o método em que você só grita palavras e fica vendo se eu digo sim ou não? Sim, Não. esse é o jogo, pô. Tá, não, e não, e não, e não. Tá aqui. Cara, peraí. O que chamou a atenção foi o fato de ela fazer a coisa não sozinha. Ela tá fazendo um show, Tá. Tá, um instante pra galera. tá. E a galera achou do caramba. Tá. E ela E pulou ela com o animal. caiu. E ela pulou com o animal. E o animal, tipo, e ela pulou com o animal que é o plus. Sim. Ah, tá. Pessoas já fizeram a mesma coisa, só que sem o animal. É que as pessoas... Você já deve ter visto aqueles vídeos de pessoa saltando Sim. de não sei quantos metros Sim. numa piscina. Sim. Só que ela não tá sozinha. Tá, mas tipo, ela cai com o animal na mão? Não. Ela e o animal caem juntos, separados. Não. Sim pra Ela eles tá caírem com- juntos, Juntos. não pra eles separados. Mas ela tá grudada no animal. Sim. Ah, tá. Ele Abraçada tá, tipo, nele. Não. Ah, tá na bunda dela, sei lá, velho. Não, Na boca dela? Mano. Não, pô, qual é o problema? Como é que ela você- não tá abraçada com o negócio? O negócio, se ela Não, não tá é- segurando o Tá negócio... amarrado nela. É que o termo não é abraçado. Não. Ela tá Amarrar segurando também a não. mão. Não. Não tá segurando a mão. Caralho! O animal tá o quê? Tá em... Caramba, mano. Como Ela é que... comeu o animal Ca- e ele tá Diogo. dentro dela. Sim, o truque é que ela comeu um salmão e pulou. E a galera tinha um salmão no estômago dela. Não. Pô, tem outras formas de você estar em relação a outros animais. Que não é abraçado. Não é abraçado, não é segurando. Não é segurando. Amarrado. Não. Cara... Vocês estão muito perto. Mordendo. Como, Diogo? Você vai morder um cachorro e pular, mano? Ué, sei lá. É Sei um lá. cachorro aí, ó. Tá na Não, mão. não é um cachorro. Ah, não tá tá na na mão. mão. Não tá na mão. Não tá na mão. Tá no pé. Pense em um treco que vocês acham muito louco de ver alguém fazendo com outro animal de cair na água. Tipo, pensa uma pessoa num lugar... Você tá num lugar muito alto, beleza, ela caiu na água. Não, normal, uma pessoa cair na água, na piscina, normal. Não, eu Mas se já ela tô estiver chegando. fazendo Ela tá outra montada camada... no animal. Tá, Ela o tá an- montada no animal. É um cavalo. É um cavalo. E ela pula numa piscina com um cavalo e os dois sobrevivem. A mais de 20 metros de altura. Caralho. É isso? É isso. Caralho? Então, senhores, acredite se quiser, no passado existia uma coisa chamada de mergulho com cavalo. Era uma atração comum do final do século XIX e século XX, em que uma pessoa subia uma plataforma, às vezes chegando a próxima 20 metros de altura, Caralho. e saltava com um cavalo dentro de uma piscina. Meu Deus. Cara, E- que cavalo, porra, biologicamente vai querer pular uma porra dessa, mano? Nenhum, eles eram treinados pra fazer. Não, e se você pensar assim, ó, tipo... quando você vê esses vídeos que é uma pessoa pulando, Uhum. ela tem toda uma técnica, tá ligado? Se o cara De, tá tipo, errado ali, o cara pode aumentar- quebrar uma perna, pode ir, né? Aumenta a superfície de contato, Ah, não me sei diz que lá, tá o ligado? cavalo vai lá e... O cavalo fazia isso. Porque Cavalo- se ela tá montada no cavalo, é o cavalo que fazia essa parte, Exatamente. né? Era o maluco. cavalo quem fazia o salto. Então, estatisticamente, agora nós vamos entrar numa discussão que tem buracos porque tem disputas de narrativa, tá? É. Isso começou mais ou menos ali nos anos 1881, essa prática.
E teria surgido por conta de um cara que se chama William Carver, que teria desabado uma ponte enquanto ele estava em cima de um cavalo. Ele viu o cavalo dele pular no rio. Uhum. E ele pensou, olha, isso é maneiro, tá ligado? Olha que massa. E começou a surgir assim o truque, que normalmente era performado por mulheres. Tipo, por motivos de, sei lá, machismo. Eu não achei nenhum motivo pelo qual eram mulheres, mas são sempre mulheres. É um filme da Disney dos anos 90. Meu Deus. Que é sobre isso, inclusive. E sim, quem performava esse truque normalmente eram mulheres. Isso perdurou até os anos 60, mais ou menos. Tem toda uma discussão se isso era crueldade animal ou não, porque os cavalos não entram na água por natureza. Imagina saltar. E os truques nas alturas maiores chegavam a quase 20 metros de altura. E quando você vê o vídeo, é muito louco, porque chega na bordinha... Tem vídeo nessa porra, mano? Tem vídeo, deixa eu catar aqui. Meu Deus do céu, cara. Lembrete rápido, galera, que todos esses vídeos e mais materiais que a gente tenta trazer para complementar os nossos assuntos, vocês encontram lá no nosso site. Então dá um pulinho no Você Não Precisa Podcast. Caralho, mano. Caralho, mano. Ó, essa é a plataforma baixinha, tá? Ó, Mas, o cavalo vai lá, vai se inclinando na bordinha e... Diving Horses. Porra. E era um truque... Nossa, Cara, tu viu como o cavalo caiu, mano? Isso aí, se for mais alto, isso aí, cara, quebra a perna, Esse é mais alto, ó. Esse outro salto. Não, quebra a cara do cavalo, isso aí... Não, mas isso aí não tem 20 metros, pô. Então, no máximo de altura que eu encontrei, daria equivalente a 18 metros e 30 centímetros de altura. Isso aí não tem 18 metros, pô. Cara. Não, esse aqui tem uns 10 metros. Imagina essa o dobro dessa plataforma. porra aí, mano. Caralho, Só que eu quero lembrar vocês que 10 metros é a altura mais alta da plataforma olímpica de saltos ornamentais. Sim. Ou seja, tipo, a gente, só tem 10 metros aqui. Já é a plataforma mais alta dos saltos ornamentais olímpicos, entendeu? Não, e é um Aquele cavalo... que os caras giram várias vezes e caem na água. É um cavalo dando de cara na água ali. Aí que tá, cara. Se tu... Porque o cavalo não tá treinado pra fazer diminuir a superfície de contato pra tu ter o ponto de ataque na água ali e tu mergulhar, né? Você acha que o cavalo vai pensar tudo isso, mano? Ele deu cafuça na água. Exatamente, cara. Como é que essa porra aí não tá boiando, cara? Não, mas você vai ver aqueles caras que saltam, tipo, de muito alto em umas piscininhas muito rasa. Sim. Tipo, ele não... A ideia não é reduzir a área de contato. Ele aumenta. Porque ele não quer... Cara, porque ele não quer ter profundidade pra não bater no fundo, né? E daí ele cai, tipo, meio... Sim, relando na água assim. Relando na água, Dá aquela barrigada, Mano, muito assim. louco, É mais ou menos. Ele quer afundar, ele quer mergulhar, ele quer ter um ponto de ataque aqui baixo. Só que quando ele tiver daqui, ele quer aumentar a superfície de contato pra que ele não vá pra baixo, ele vai pro lado. Entendi, vai pra frente, tá ligado? Isso. Cara, é muito louco, O mano. vetor de força, ele não é pra mergulhar cair no, sei lá, no fundo duro da piscina. Tem Então. que Pô, se assistir um cara desse, é tipo, mano, eu tô vendo alguém morrer, tá ligado? Se der errado, o cara vai morrer. Cara, eu vi um documentário, velho, um vídeo no YouTube que, o vídeo tem, 7 minutos. 4 minutos é o cara subindo. Cacete! Caralho! Que é muito alto, mano. Muito alto, cara. Cara, bizarro. Então, Cara, quem que fala assim, essa aí acho que vai ser legal, né? Vamos fazer? Vamos dar. Porra, vamos dar. Acho que eu consigo. Traz aí, ó, a aguinha pocotó aí, vamos. Então, senhores, o momento em que nós nos reunimos e lemos o que vocês escreveram pra nós. Seja bom ou seja ruim, a gente que lute. Vou fazer as honras e vou ler o primeiro aqui. O The Gamer disse: por que não faz formato de vídeo? Diogo, por que a gente não faz formato de vídeo? Porque é podcast, né, gente? Podcast. Não tem nada pra ver, Vai ficar vendo 3 malucos conversar. Cara, um dia a gente vai fazer que nem aquele Bolívia lá, vamos botar uma máscara sei lá, de pombo, de rato e vamos ficar se falando no meio de uma mesa. Ó, em defesa do Diogo, é um milagre ele participar desse podcast, em primeiro lugar. Exato. Mesmo sendo somente áudio. Segundamente, é bem mais desumilde fazer isso aqui em vídeo, galera. Tipo, em estrutura, a coisa sobe bastante. Então, quem sabe mais pra frente, quando a gente tiver uma rotatividade maior aí de apoiadores, quem sabe o Diogo junta coragem, a gente conversa. Mas no momento, a única coisa viável financeiramente e do ponto de vista do Diogo é a gente fazer só em áudio. Só áudio. Pakuro, não consigo superar o fato de que o som dos Velociraptors de Jurassic Park conversando não passa do som de 2 tartarugas aumentando o número de indivíduos da espécie, só que acelerado e levemente modificado. Eu não lembro do barulho que fazem. É tipo... eu também não lembro.
Se eu lembro como era o som disso aí, baseado em episódios anteriores. Tu imitou aquela tartaruga que tá metendo, cara. Mas então, eu acredito que seja isso que ele quer dizer Pois com é, isso que ele quer dizer, eu aumentando o acho. número de indivíduos da espécie, Marco. O que você acha que ele tá fazendo? Tu acha que a Não. tartaruga tava fazendo fertilização in vitro, mano? Tudo make very sense. Tá, e tem mais. Tem outros sons que são inusitados na franquia, mas esse não sai da minha cabeça. Cara, eu acho que se eu ver de novo, eu vou reconhecer, cara. Porque esse do... Eu faço uma vez por semana, cara. Eu chego no Vida Malu. Dependendo de qual contexto, eu espero que não seja o contexto que eu tô pensando, que é esse o barulho que você faz, Marco. Nenhum, cara. Estacionando o carro. Pegando a roupa pra lavar. Meu Deus. Patrick mandou aqui, cada vez melhor. O pode Bom, daí ele numerou pontos aqui. Pode estar uma zorra, aí do nada entra a Saori com aquela voz mansa, corrigindo vocês. Muito bom. 2. Eu não vou ficar enumerando. Quando vi os papos, deu um medo de vocês começarem a fazer ASMR no meio do pod. Tenho pavor desses negócios. Caramba, Tá. medo de ASMR, mano. Tá, mas peraí, ô Diego, tu corta aquelas partes que tu tá, tipo, tomando cerveja. Mastigando... Eu acho que, ouvido. acho que corta, né? Tem umas partes que tu corta, então, porra, vai assustar o bota aqui Patrick aí, assim, ó. cara. Olá, Patrick. Direto no seu ouvidinho. Tudo bem? Cara, eu acho que... Vocês chegaram a ouvir meu teclado? Não. O Discord cortou tudo. Ele tem uns filtros muito bons, né? Eu já reparei que algumas imitações do Marco da Tartaruga foram cortadas pelo Discord. Ele considera que é ruído. Tá. É que eu botei o teclado e fiquei teclando aqui, mas... Então deixa pra lá. Toda vez que estou ouvindo, dá medo de alguém escutar e achar que sou maluco por causa dos papos. Normal. Normal. Bom, quem ouve podcast, né? Ri sozinho. Ri que nem um retardado, é fogo. Essa me pega. E pior de tudo que teve uma semana aí que eu tava caminhando com o Alfredo e ri que nem um retardado de coisas que a gente já conversou, mano. Por que eu tô rindo de novo? E daí, por último, ele dá um parabéns. Continuem com esse belo trabalho, porque, como dizem, sorrir é o melhor remédio. Isso aí, very nice. Valeu, Patrick. O próximo aqui é do Raik Stanley, que disse: além do Marco começar as frases com a forma que ele utilizou não sei o que, pra finalizar o raciocínio é mágico. Olha só, não sei pra vocês, mas pra mim a tua imitação do primeiro cara cortou tudo o Discord, tá? Cortou, o Discord cortou. Fez Ficou tipo assim, ó. Além do Marco começar as frases com... Tá, cara, vocês têm que fazer uma lista. Eu sei como resolver isso. Pera aí. Eu tenho que desligar aqui o Tem que desligar desligar a supressão de ruído. Desligar, né? Desligar? Onde que é isso? Fica do lado de voz conectada. Tá, Ali vamos na ver se vocês esquerda ouvem meu embaixo. teclado agora. Vai. Agora foi? Sim. A gente devia ter desligado isso desde o começo, nós somos cabeção. Porra. Tá, olha só. Escutaram? Ele Mais do que eu corta gostaria. pouco, eu acho. Ainda assim Mais ele do que eu corta um gostaria. pouco, né? Caralho. Mas isso é pela nossa segurança, isso é um dispositivo de segurança, Diogo. Não é mais a supressão do Discord. Tá, pô, vocês têm que fazer uma lista desses meu cacuete, cara, porque depois que eu li isso aqui, esses não sei o que, papapá, eu falei, porra, eu falo isso, cara. Daí quando eu me escutei eu falando, eu falei, caralho. Tem muita coisa que eu devo falar aí. William Gonçalves de Campos. Estes cortes com memes ou trechos de outras coisas estão em excesso e longos. Estão irritando bastante. Apesar de gostar do VNPS, isso está me afastando. Estou quase desistindo de assistir/ouvir. Maneira nisso aí. E é legal emendar que o Knob34 também comentou que tá foda, e o Pakuro disse, cara, eu acho que nem de longe chega ao ponto de fazer dropar o podcast, mas em alguns casos mesmo uma quebradinha da linha de raciocínio. Em contrapartida, tem horas que fica bacana, como na parte dos cocos que migram. Eu sou suspeito, acho que o Diogo também, né? Porque a gente escuta uns podcasts bem carregados em edição. E reouvindo, cara, eu gosto de como tem ficado o Você Não Precisa Saber podcast. Mas eu também entendo que é meio perigoso, às vezes, a gente passar da linha, né? Exagerar nas partes de edições. Então, tipo, a opinião da galera é muito bem-vinda. Só que é sempre aquela. Eu tava comentando antes com o Marco, né? O feedback negativo, ele costuma vir com mais frequência, né? Quando a pessoa não gosta de algo, ela é mais impelida a comentar dizendo que não gosta. Então a gente fica com aquele bias, né?
De quem gosta e quem não gosta de edição. Porque quem gosta de edição desse jeito não tá vindo comentar que gosta dela, em geral. É menos impelido a vir fazer isso. Enquanto que quem não gosta tá incomodado, então ele vai se sentir mais motivado a vir reclamar. Isso é uma coisa que seria bacana nos comentários do pessoal falando se gosta ou não desse ritmo, se acha que a gente tinha que reduzir ou não. Eu, particularmente, eu gosto. É que o pessoal não conhece a gente, mas eu, pelo menos, eu sou muito nerdola, cara. Daí qualquer referência que tava no podcast, mesmo quando é tu que mixa, quando é a Saori, até hoje nenhuma me falhou, cara. Daí eu gosto mais, né? É uma questão de gosto, né? Vader bolado. E aí, pessoal, beleza? Minha esposa viu a fatura do meu cartão no meu app de celular e perguntou: o que é esse apoia se você não precisa? Eu respondi: é a minha sessão de endorfina semanal. Aí ela falou: é aqueles caras que falam nada com nada e você racha o bico? Sacanagem, pô. Ela nunca ouviu a gente? A princípio. Não, a gente fala coisas com coisas em minha defesa, tá? Eu gasto um tempo pesquisando as bobagens que a gente fala aqui. Eu tento. A princípio, vocês deixam suas companheiras acessarem seus celulares? Porque eu conheço casais que não deixam o companheiro usar porque eles nem sabem a senha pra destravar. Continuem com esse podcast que é demais. E aí, senhores, tema polêmico. Okay. E aí Quer dizer, no caso, pra mim e pro Marco, né? Marco, a Malu tem acesso ao seu celular? Ela tem, cara. É por causa que, cara, chegou uma hora que me encheu tanto o saco, velho, ela me pedindo o celular. Bota o Netflix pra mim. Daí tem que desbloquear o celular. Bota o Disney Plus pra mim. Bota não sei o que. Cara, é o seguinte, a minha senha é essa aqui, te vira aí, velho. Brinca comigo se quiser. Olha a tática da Malu aí, hein? Sem vergonha, né? Dá pra ver. Eu tenho ele desbloqueado, mano. Quer dizer, desbloqueado não, né? Eu tenho uma digital da Tainara que desbloqueia meu celular. Mas tu foi um passinho a mais, né? Se ela precisar fazer qualquer coisa no meu celular, mesmo motivo do Marco aí, for mexer. E, mano, nesses lances, velho, sei lá, ou confia ou não confia, entendeu? Você começa a pôr umas travas pra tua mina não pegar teu celular, mas é porque a relação de confiança já tá zoada. É só um dispositivo de segurança que eventualmente vai ser burlado, entendeu? Então, o melhor truque de todos é não ter medo. Não ter nada ali escondido no celular que fosse dar problema. Essa é a melhor solução. É não fazer nada que fique com peso na consciência. É melhor que qualquer senha. Só dá-lhe. Não, Marco, não. É o contrário disso, não, Marco. Não dá-lhe. Não dá-lhe. Má influência pro Vader bolado. Logo o Vader bolado, nosso brother. E pra fechar, o meu xará aqui, ó. O Diego Bacchini Lima disse: diferente do que o Diego falou, todo filme em inglês é dublado em qualquer cena em local aberto. Os atores vão e refazem as vozes para ter um ambiente mais controlado. Uma que ficou famosa foi do Hugh Jackman, que fazia cenas de ação do Wolverine. Eu talvez tenha me expressado errado quando eu disse que todas as vezes é captada a voz. É que vai variando de acordo com a situação, né? Se vai ser captação no local ou vai ser depois redublado. Acho que você tinha comentado uma coisa sobre isso, né, Diogo? Não sobre o áudio, as vozes, né, das pessoas. Sim. Eu te mostrei esse vídeo do Hugh Jackman aí, que é muito bom. E sim, ele realmente é muito bom, mas ali realmente era um cenário de bastante movimento que não dava pra captar a voz dele na hora, né? Sim. Mas... E é quase um monte de onomatopeia, né? Porque é só ele dando uns gemidão assim, tipo... Aí você fica, beleza? Tipo, redublar isso tranquilo. Então, eu achei que esses filmes, até a voz original do cara, às vezes fosse captado em cena mesmo, porque eu vi aqueles microfones... Cara, esse microfone parece uma pantufa, sabe? Mas lá pra mim magia, cara. Aquilo lá pega a voz do cara como se estivesse dentro da boca do cara, sei lá, capta tudo, né? Calma, Marco, calma. É só um microfone, mas dá pra fazer deep throat com o treco, mano. Agora que a gente faz o ASMR. Cara, tá, e outra coisa. O meu Netflix ou Amazon, não lembro. Ele tá toda hora mudando o idioma, tá ligado? A linguagem do falado dele, a dublagem, né? Então, às vezes eu começo um episódio, eu recém abro o aplicativo, dá pra notar
quando é uma fala que tá sendo... que foi gravada no estúdio, né? E não do original em inglês. E eu sinto diferença. Assim, ó, gritante. Nem começou... O cara nem falou direito. O cara, tipo, tá, sei lá, mastigando, tá resmungando alguma coisa. Dá pra tu escutar aqui, porra. Sabe que o cara tá mastigando em outra língua já. Cara, eu tô falando sério. Cara, eu vou ter que pegar, então, e comparar as duas ali. Que eu vi no aquele Gangs of London. Eu vou achar depois pra vocês ali. Ele começou a resmungar alguma coisa, nem apareceu legenda nem nada. Eu falei assim, ó, isso aqui tá em outra língua, tá em dublado em alguma coisa. Daí tava lá em, sei lá, espanhol. Caramba. Aham. É que vocês não estão ligados, isso é uma parceria do Netflix com o Duolingo. Duolingo, filho da mãe. Não, fez a minha liçãozinha de hoje, né? Aí ele vai lá e troca a língua do tanto que você tá assistindo. Pô, mas é muito broxante, cara. Pô, às vezes o cara é seriado de gangue, assim, não sei o que, daqui a pouco, que queres, amigo? Eu, porra, cara, não. Espanhol não tem como levar os caras a sério. Que mira, bobo. Mira, bobo. E, senhores, para fechar os nossos comentários, apoiadores, fiquem de olho aí nas suas caixas de e-mail, porque a gente já levantou a nova rodada de assuntos pro próximo minigame dos apoiadores. Já tem alguns assuntos, tem uma galera ainda que não respondeu, então se você tem um assunto que quer ver eu, o Marco e o Diogo disputando quem traz o melhor fato, porque não precisa nem ser verdade, baseado no último que a gente fez, o melhor fato sobre algum assunto, não deixe de sugerir que nessa primeira rodada todos os nossos apoiadores sugerem os temas que eles querem, na segunda rodada vocês votam qual que vai ser o da vez. E com isso fechamos, senhores? Fechamos. Então, galera, obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Obrigado especial, claro, aos nossos apoiadores que têm ajudado a tornar essa bagunça mais viável. E nós nos vemos aí na semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Um abração. Falou, um abraço. Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Bertoncini. A edição ficou por conta de Diego Kerber. Mais sobre os assuntos desse podcast, como fotos, vídeos e mais links, vocês podem conferir em nosso site, em vcnprecisapodcast.com. Quem quiser ajudar na produção de mais episódios pode se tornar um apoiador através do apoia.se/vcnprecisasaber. Correções, sugestões ou para quem prefere mandar um pix, pode ser feito através de vcnprecisapodcast@gmail.com. Tá gravando? Começa que eu não faço a menor ideia do que... o que eu pesquisei chegou perto do que a gente vai falar hoje. Então. Eu tenho quase certeza que eu sei o que vocês vão falar. O microfone está longe, peraí. Tá. Eu tenho quase certeza que eu sei alguma coisa que vocês vão trazer. Tá. Né? Tá. Não vou nem falar que pra spoiler o spoiler, mas... Spoiler o spoiler, é uma nova camada de spoiler. Marco, é a primeira vez que alguém sugere um tema nesse podcast, eu tenho que procurar o que é o tema, porque eu não sei o que é o tema. Porra.